noite, meus irmãos. Queria agradecer muito o privilégio, a oportunidade e realmente de coração dizer que é uma oportunidade intimidadora. Não é fácil ficar diante de vocês, pastores, missionários, e especialmente porque eu sei que alguns de vocês têm vindo de tão longe e precisam receber um bom ensino da Sagrada Escritura. Garanto que eu me esforcei para fazer o melhor. Então, eu entendo a responsabilidade, mas mais do que isso, eu entendo a responsabilidade desse assunto que me foi dado. Não esperava que alguém me chamasse para pregar sobre oração, porque eu acredito que se alguém quer envergonhar um cristão que se acha espiritual, pergunte sobre a sua vida de oração. E logo todos nós vamos dizer que estamos longe do que deveria ser. Há sempre uma ilusão, quando você vê alguém ensinando ou pregando, de que talvez a pessoa andou por lugares que talvez não tenha andado ainda. Eu acho que todos nós pregando sobre oração vamos estar nesse patamar. Então, me coloco diante de vocês com muito temor, com muita humildade, muita dependência do Senhor, me sentindo inadequado para isso, mas suficiente na palavra do Senhor, já que é na Escritura que nós podemos confiar e é daqui que sai a direção para a nossa vida. Preciso também esclarecer que aconteceu, acho que exatamente para o Senhor humilhar o pregador, não é? Aconteceu um problema que acontece com arquivos e computador e e-mail. Eu mandei esses arquivos com os estudos e pregações semana passada. Tem tido uns dias meio corridos, eu tive aqui na Esperança semana passada pregando na conferência de missões, né? E tinham os sermões todos prontos. Na verdade, eu fiz uma série sobre a oração da minha igreja, e a ideia era, pelo menos 3 daqueles sermões, eu vou resumir em um para a conferência da editora. Muito bem. Aí você resumir 3 sermões em um, já pode arriscar que vai ter alguma dificuldade. Mas o pior não foi isso. É que eu fiz o trabalho, fiz a pesquisa e mandei o arquivo errado para ser impresso. Vocês vão ter, o primeiro esboço aí, de modo geral, é o que eu tenho, mas é a cópia apócrifa, tá certo? Vocês receberam esse manuscrito aí, é apócrifo, está cheio de erros, está cheio de variantes textuais incríveis, mas eu tenho os autógrafos originais desse sermão, depois eu posso passar para vocês, tá certo? Então, por favor, nem sigam, porque vocês vão ver umas coisas estranhas. Eu já estou me sentindo tão mal, se os meus professores de homilética estiverem ouvindo esse sermão, eu já vou ter que dar conta para eles. E se eles olharem o arquivo errado, aí eles vão me reprovar depois de tantos anos já pregando. Mas eu passo para vocês depois o arquivo certo. Foi um equívoco que eu só percebi quase vindo para cá. E aí não tinha mais o que fazer. Vamos orar, pedir que o Senhor perdoe esse erro também. Querido Pai, queremos dar graças a Ti, por Ti mesmo, Senhor. Chegamos a um ponto muito importante, para o qual temos olhado há um bom tempo, pelo qual temos orado, Senhor, e verdadeiramente chegando diante de Ti com temor e tremor, diante dessa tamanha responsabilidade de falar acerca de oração. Senhor, a nossa alegria é porque os discípulos pediram a Jesus, ensina-nos a orar, e o Senhor ensinou. Então, não estou aqui para ensinar, Senhor, na verdade, preciso aprender muito, que Jesus seja o nosso mestre, que Ele nos ensine pela sua palavra infalível, inerrante e inspirada. Estamos aqui para ouvir a voz do Senhor, que assim possa acontecer para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nosso texto é Mateus capítulo 6, cantamos um hino que casa perfeitamente, porque acabamos de cantar o texto, não é? Mas gostaria de ler com os irmãos o Evangelho de Mateus capítulo 6, alguns versos antes do nosso texto, começando no versículo 5. Mateus capítulo 6, verso 5 diz: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens.
Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. O tema da nossa meditação hoje é adoração como fundamento da oração. Adoração como fundamento da oração. Reconhecer que a adoração é o fundamento da oração é absolutamente essencial para que a nossa vida de comunhão com o Senhor seja significativa e vibrante. A oração que segue o modelo ensinado por Cristo tem Deus no centro, não o homem. Antes mesmo de pensarmos em qualquer coisa relacionada a nós pensamos em Deus. Oração é um subproduto da adoração. Quem adora ao Senhor, ora ao Senhor, necessariamente. A falta de compreensão da relação entre adoração e oração destrói o prazer que deveria permear as nossas orações. Quando não temos o alvo de viver para a glória de Deus, buscando em tudo engrandecer e honrar o seu nome, as nossas orações se tornam, no máximo, uma mera prática religiosa mecânica de um exercício religioso hipócrita. Ou pior do que isso, um meio piedoso de tentar manipular a Deus, na tentativa de fazê-lo nos atender quanto ao que pedimos, mesmo quando pedimos mal, apenas para esbanjar nos nossos prazeres. Ao ensinar os discípulos acerca de como orar, Jesus está corrigindo o erro dos escribas e fariseus que usavam a oração como um fim em si mesma, sem reconhecer que oração é um componente, ou talvez a oração é um termômetro da maneira como nos relacionamos com Deus em todas as áreas da nossa vida. Antes mesmo do seu ensino positivo sobre a oração, Jesus denunciou a prática errada da oração dos escribas e fariseus. E nessa denúncia, Jesus mostra que a prática da oração revela o coração de quem ora. Se você quer conhecer o coração de um servo de Deus, examine as suas orações. A oração revela o coração. Não sei se certamente ouviram sobre a vida de pregação de Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores. Esquecemos que esse homem, antes de ser o príncipe dos pregadores, era marcante pela sua vida de oração. Conta-se que a primeira vez que Moody foi visitar a Inglaterra, conhecer Spurgeon, quando retornou aos Estados Unidos, alguém perguntou para ele: você teve a oportunidade de ouvir o Spurgeon pregando? Ele disse: tive, mas melhor do que isso foi ouvi-lo orando. A oração revela o coração. O contexto da passagem que nós temos mostra que os falsos adoradores também oram.
mas as suas orações denunciam a falsidade da adoração. O que a oração dos hipócritas revela? Revela que os hipócritas têm como único alvo impressionar os homens. É o que diz o verso 5 do capítulo 6. Revela que eles não sentem prazer na comunhão secreta com Deus. Como eles querem só impressionar os homens, eles oram nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Mas eles não têm o menor interesse de fechar a sua porta, entrar no seu quarto e orar ao Pai que escuta em secreto. Eles querem apenas impressionar os homens e não têm prazer na comunhão com Deus. A oração dos hipócritas revela que eles usam a oração como uma fórmula mística para manipular Deus. Verso 7. E revela também que eles ignoram a onisciência de Deus. O Deus a quem eles oram, já que eles não adoram o Deus verdadeiro, é um Deus que eles criaram e precisam repetir as palavras, as vãs repetições, para ver se conseguem algo por meio de manipulação piedosa. Depois de dizer como não devemos orar, Jesus passa a ensinar positivamente como orar, ensinando que adoração é o segredo da oração. De que maneira o Senhor Jesus nos ensina isso? Que a adoração é o segredo da oração, enfatizando 3 verdades essenciais em Mateus 6, de 9 a 15. Primeiro, o Senhor apresenta o espírito da oração. Em segundo lugar, ele apresenta a essência da oração. E em terceiro lugar, ele apresenta a necessidade da oração. É assim que o Senhor Jesus Cristo nos ensina que a adoração é o segredo da oração. Vejamos essas 3 partes no texto referido. O espírito da oração, versículo 9. Portanto, vós orareis assim. Evidentemente, o portanto está ligando ao que Jesus terminou de dizer. Está ligando a oração do Senhor com o que ele anteriormente falou acerca da forma errada e certa de orar. Nessa frase inicial do verso 9, Jesus fala sobre o ambiente, a ordem e a atitude que devem determinar as nossas orações. Ao condenar as orações públicas dos fariseus, Jesus está condenando mais a atitude do coração do que o ambiente da oração. O problema não é orar em público, é o coração que está por trás daquela oração pública. Se invocamos a Deus com a expressão Pai Nosso, Jesus diz, vós orareis assim. Pai Nosso, evidentemente, já está pressupondo um ambiente coletivo. Eu estou orando com mais alguém. Não há nenhum problema em ter esse ambiente coletivo na oração, desde que o coração esteja certo. A expressão Pai Nosso deixa claro que nós podemos orar de maneira audível, em um ambiente coletivo e ainda agradar a Deus. A oração que brota de um coração sincero pode ser feita em ambiente particular ou público, pode ser feita em voz alta ou baixa, pode ser feita na individualidade ou na coletividade. É a condição do coração que faz a diferença. O verbo orareis, nessa primeira frase, que pode ser entendido como um presente ou imperativo, essas 2 formas no grego não tem diferença, às vezes é difícil dizer exatamente se é presente ou imperativo, mas o verbo orareis ensina que a oração será parte essencial da vida dos servos de Cristo. Por isso, Jesus se preocupa em ensinar como seus discípulos devem orar. É como se Jesus estivesse dizendo, já que a oração é parte das suas vidas como meus discípulos, então orem desse modo. É pressuposto que um servo do Senhor ora ao Senhor, porque é pressuposto que um servo do Senhor vive para a glória de Deus. É pressuposto que um servo do Senhor tem uma vida de adoração ao Senhor. E dessa vida de adoração brota a oração. Pai nosso que estás no céu, nos céus. Aqui temos a atitude. A oração é um privilégio que pertence aos filhos de Deus. Como filhos,
chegamos diante do Pai Nosso que está nos céus. Que maneira singela, agradável de se dirigir a Deus. Pai Nosso que estás nos céus. Isso indica duas atitudes que caracterizam a adoração. Primeiro, a liberdade, ou a intrepidez, e segundo, a humildade. Nós estamos falando ao Pai com liberdade, mas ao mesmo tempo estamos falando com humildade, reconhecendo que Ele é o Pai Nosso, mas Ele é o Altíssimo. Ele é o Pai Nosso que está nos céus. Ele é o que está presente, que nos acolhe, mas o seu trono está nos céus. Então tem que equilibrar essas duas atitudes. Tem intrepidez, tem liberdade de um filho se dirigindo ao Pai, mas há também o espírito de humildade, por causa de quem é esse Pai, a quem estamos nos dirigindo. A oração é um território sagrado, onde coexistem liberdade e responsabilidade. Deus é o nosso Pai, mas Ele também é o Altíssimo. Ele é o nosso amparo, mas Ele também é o nosso Senhor. Ele nos ergue quando caímos, mas Ele também nos ordena evitar a queda. Foi esse equilíbrio que faltou, por exemplo, nos dois filhos de Arão, Nadab e Abiú. Sentiram-se muito livres, mas não desenvolveram o espírito de respeito e reverência e santo temor para com o Deus de Israel. A nossa liberdade diante de Deus jamais deve diminuir nossa responsabilidade para com Ele. Ele é o nosso Pai que está nos céus. Ele é o Altíssimo. Temos intrepidez para entrar na sua presença. Jesus Cristo abriu esse novo e vivo caminho, mas devemos fazê-lo reconhecendo a grandeza do Senhor. Esse é o espírito da oração. Primeira frase do verso 9. A segunda frase, nós temos a essência da oração. Santificado seja o teu nome. Aqui começam as petições que, curiosamente, são feitas por meio de verbos no imperativo. Interessante. Todas as petições da oração, chamada oração do Pai Nosso, são feitas no imperativo. É um pouco estranho como é que alguém está pedindo alguma coisa usando o modo imperativo. O modo imperativo não é o modo próprio de se pedir. O modo que se pede é subjuntivo, é aquela possibilidade, é aquela tentativa, aquele espírito que nós dizemos, Senhor, que o Senhor faça isso. Mas não é esse modo que está sendo usado aqui na oração do Pai Nosso. É o imperativo. Mas não é porque Jesus está nos ensinando a dar ordem ao Senhor, a determinar e dizer, o Senhor faça porque eu estou mandando, o Senhor faça porque é meu direito, o Senhor faça porque eu estou pedindo e eu não admito que o Senhor não faça. Isso é o falso evangelho, é o falso ensino. Isso é a confusão do humanismo tentando manipular o Senhor. Esses imperativos aqui é o que nós poderíamos chamar de imperativos de reverência. Estão no imperativos para mostrar o desejo que realmente está no nosso coração quando pedimos, Senhor, santificado seja o seu nome, que o Senhor santifique o seu nome, que o Senhor faça o seu nome ser exaltado. E é essa forma, esse espírito que está por trás desses imperativos aqui. Aqui está uma das principais diferenças entre as orações de Jesus e as nossas. Antes de pensar nas necessidades pessoais, o Senhor Jesus ora para que o Pai santifique o seu nome. Pai, faça o que for preciso para santificar o seu nome. O Senhor pode fazer, o Senhor tem poder para qualquer coisa, mas o que eu quero, acima de tudo, é que o seu nome seja santificado. Irmãos, isso muda o centro da oração completamente. Muda completamente o modo como nós nos aproximamos de Deus. Quase não tem espaço para petição, sabemos que há espaço para petição. Mas, antes de qualquer coisa,
Nós chegamos diante do Senhor com esse desejo intenso, como se nós disséssemos: Senhor, se o Senhor vai me atender somente uma coisa, o que eu quero é que o Senhor santifique o seu nome. Esse é o meu principal desejo. Oração brota da adoração. Quem vive para adorar o Senhor tem esse desejo no coração. Antes de pensar nas necessidades pessoais, o Senhor Jesus ora para que o Pai santifique o seu santo nome. Tudo mais que vem a partir daí, na verdade, serve como meios para atingir esse alvo. Do modo como eu entendo, nós não temos aqui uma sequência de petições, embora pareça. Nós temos um pedido central: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Como o Senhor vai agir? O que é preciso que o Senhor faça para que o seu nome seja reverenciado e santificado? Que venha o teu reino, seja feita a sua vontade, que nos dê o pão nosso de cada dia, que supra as nossas necessidades. E todas essas petições em seguida são meios pelos quais nós queremos que Deus exalte e santifique o seu santo nome. Mas o centro de tudo, o que está sobre tudo, é esse desejo de ver o nome do Senhor santificado. Santificado significa separado ou colocado à parte de tudo que é impuro e contaminado. Significa consagrado, exaltado, adorado ou magnificado. O nome é uma referência à pessoa de Deus. Embutidos no nome de Deus ou nos nomes de Deus estão a sua reputação, as suas virtudes, seu ser eterno e inigualável. Como vemos, por exemplo, nos Salmos, mas Salmo 9:10 diz: Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Nós podíamos ler: os que conhecem a ti. Nome é uma forma de se referir à pessoa de Deus. Em ti, pois, confiam os que te conhecem, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Essa petição, portanto, como disse, é a base de tudo que se segue na oração modelo. Essa oração não se constitui de 6 petições de igual valor. A petição essencial é: santificado seja o teu nome. Todas as demais são formas de alcançarmos o alvo de santificar o nome do Senhor. Isso faz a diferença muito grande no espírito da oração, na maneira como nós, por exemplo, apresentamos ao Senhor as nossas necessidades. Que é legítimo pedir que o Senhor supra as nossas necessidades, mas não é legítimo pedir que o Senhor supra as nossas necessidades simplesmente para que nós tenhamos os problemas resolvidos. Antes de pedir que o Senhor supra as necessidades, sejam elas quais forem, nós devemos estar dizendo: Senhor, santifique o seu nome, exalte o seu nome, por meio do suprimento das minhas necessidades. Eu preciso do pão nosso de cada dia. Que o Senhor seja santificado quando providenciar o pão nosso de cada dia. Eu preciso de santidade. Que o Senhor seja santificado ao me ajudar a crescer em santidade. Eu preciso do perdão do Senhor, mas que sirva para a santificação e exaltação do seu nome. Talvez, numa sala com tantos mestres, talvez não concordem comigo, não tem problema. Certamente, a gente não pensa nessa oração dessa forma. Mas quanto mais eu penso, quanto mais estudei, quanto mais li, mais fiquei convencido de que é exatamente isso que o Senhor Jesus está dizendo. Oração é o segredo, adoração é o segredo da oração. De que maneira o Senhor ensina essa verdade? Destacando na oração modelo 3 aspectos importantes. O espírito da oração, Pai nosso que estás nos céus. A essência da oração, santificado seja o teu nome. E a necessidade da oração, que vem a partir do verso 10 até o final. Antes que alguém observe o meu pobre esboço homilético, eu vou logo me denunciar.
Ainda bem que o pastor Almir não está aqui, foi meu professor de homilética, os outros professores talvez vai ver pela internet. E ele vai dizer, poxa vida, perdi meu tempo. Ensinei esse rapaz a fazer esboço, e um dos aspectos de um bom esboço homilético é a simetria. E aí tem um texto com 6 versículos, e os 2 primeiros pontos estão em 2 frases só. Está totalmente desequilibrado a simetria e o balanço do esboço homilético. Sinto muito os doutores de homilética, não estou muito preocupado com a simetria homilética. Tudo bem, eu acho que quando dá certo, a gente faz a simetria homilética, mas mais importante do que simetria homilética é a simetria exegética e conceitual. Isso é muito mais importante do que a beleza e o estilo do esboço. Então, tá estranho, um ponto com uma frase, outro ponto com outra, e o restante do texto na terceira. Sinto muito, depois acertem com Cristo. Eu acho que Jesus fez essa estrutura. Desse ponto em diante, Jesus apresenta as petições, que são os meios pelos quais o nome de Deus será reverenciado em nossa vida. Os versos seguintes trazem resposta à seguinte pergunta: o que devemos pedir que o Senhor faça, a fim de que o seu nome seja verdadeiramente santificado? O que devemos pedir para que o seu nome seja verdadeiramente santificado? Em primeiro lugar, devemos pedir a consumação. A consumação. Venha o teu reino. Por que pedimos que o reino do Senhor venha? Que a sua vontade seja feita na terra como no céu, para que o nome do Senhor seja reverenciado. Senhor, para que o teu nome seja santificado, venha o teu reino. Deus é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Seu trono é eterno, seu domínio é absoluto. Os homens não admitem, se revoltam, falam coisas vãs, tentam romper os seus grilhões, como diz o salmista no Salmo 2. Nada disso funciona. Quanto mais revoltados os homens estão, mais poderoso e soberano é o nosso Deus. O seu trono continua o mesmo, como eternamente foi. Trono eterno, seu plano eterno, seu poder, sua soberania. Nada disso se abala com o desgosto e a revolta dos homens. Grande Nabucodonosor, orgulhoso, prepotente imperador da Babilônia, depois de sofrer terrível humilhação, teve que reconhecer que os céus dominam. Os céus dominam. Sem dúvida, os céus dominam, como tem sido desde a eternidade. Mas nesse momento presente que nós estamos, a manifestação completa do domínio do Senhor não pode ser vista ainda. Será vista. Por isso, Jesus nos ensina a orar pedindo: venha o teu reino, que o teu domínio seja notado visivelmente em toda a terra. E o que é que vai caracterizar essa chegada imponente do reino de Deus? Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa petição só será respondida completamente no futuro. Mas há um aspecto em que o reinar de Deus já pode ser visto pelo domínio ou autoridade de Cristo sobre as nossas vidas. Irmãos, de novo, se não adoramos ao Senhor de todo o coração, se não vivemos rendidos aos pés de Cristo, se não temos na mente o ensino de Paulo que diz: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se isso não está no nosso coração, é hipócrita pedir que o reino do Senhor venha e que a sua vontade seja feita. Se eu tenho tanto desejo que a vontade do Senhor seja feita na terra como é no céu, por que eu não me submeto para que essa vontade seja feita na minha vida agora? Então estou pedindo algo que é bom para o mundo, mas não é bom para mim? Eu preciso, antes de qualquer coisa, me submeter ao domínio, ao reinado do Senhor. O desejo pelo domínio de Deus deve ter precedência sobre os meus desejos. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas, diz o Senhor. A pergunta aqui é: você tem prazer em deixar Jesus dominar a sua vida? Você deseja exaltá-lo antes de todas as coisas? Você tem alegria em ver a expansão do reinar de Deus a partir da sua submissão a Ele? Jesus orava de modo diferente, porque Ele vivia diferente. É isso que impressionava os discípulos.
É isso que eles olharam para Jesus. E os discípulos não eram pessoas ignorantes quanto à oração. Eles não eram pagãos, eles oravam, eles foram treinados desde cedo na sinagoga. Eles viam pessoas orando, eles tinham prática, eram judeus. Mas vendo Jesus orando, é como se eles não soubessem orar. Mesmo tendo uma história, uma tradição de oração na sua nação, eles vendo o modo como Jesus orava, eles dizem: Senhor, nós não sabemos orar, ensina-nos a orar. Que eles não tinham e não viam nos seus mestres era a vida que Jesus tinha. Era diferente a oração do Senhor, porque a vida do Senhor era diferente. Porque ele dizia: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Por isso, era tão diferente. O que devemos pedir ao Senhor? A fim de que o seu nome seja verdadeiramente santificado, primeiro, a consumação. Segundo, a provisão. A oração é necessária porque, por meio dela, exaltamos o Senhor na sua provisão. A forma de glorificar a Deus, ao pedir coisas materiais, é dizer ao Pai: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Isso é pedirmos o que realmente necessitamos e somente na medida em que vai glorificar o nome do Senhor. Somente na medida em que nós vamos ficar dependentes dEle. Por isso a oração parece pedir tão pouco. Pede só para hoje, confiando que amanhã o Senhor nos dará. O pão nosso de cada dia. Senhor, eu vou santificar o Teu nome se eu depender dia a dia do Senhor. Então não me dê o pão para uma semana, não me dê para um ano, não me dê para um mês. Me dê cada dia, porque assim cada dia eu vou ser grato a Ti. Essa é a forma de santificar o nome do Senhor por meio da aprovação. Talvez no nosso coração nós pensamos: Senhor, mas é tão pouco. Não seria melhor o Senhor dar um pouco mais de folga, só o pão de cada dia, só a porção diária? A resposta de Jesus seria: é assim que vivem os pássaros. Eles não semeiam, não ajuntam em celeiros, e o Pai Celeste sustenta cada um deles, todos os dias. Eles não dormem hoje preocupados se vai ter o pão amanhã. Eles descansam na provisão do Criador. E nenhum deles morre de fome, porque o Pai Celeste supre para cada um deles. Não valeis vós muito mais do que os pássaros, homens de pequena fé? Porque estáis ansiosos? A nossa ansiedade não é porque Deus não é capaz de suprir a necessidade do dia, é porque nós queremos muito mais do que isso. Nós queremos estar seguros no excesso e não na fé. Talvez já viram aquela história interessantíssima de crianças que foram libertadas dos campos de concentrações depois da Segunda Guerra, quando os aliados reconquistaram e destruíram alguns daqueles campos. Encontraram muitas crianças. Trouxeram para alguns outros locais, prepararam orfanatos, lares, mas perceberam que muitas delas não conseguiam dormir. Era difícil elas conciliarem o sono. Começaram então a observar por que essas crianças não dormem. Elas não estão mais no campo de concentração, elas estão agora seguras, tem professores, tem pedagogos, nós estamos dando proteção, mas elas não dormem. Alguém observou que havia uma coisa que poderia fazer as crianças dormirem. É se colocasse um pedaço de pão na mão de cada uma delas. Elas haviam passado tanta fome que elas ficavam preocupadas se no outro dia teria pão. E aí alguém descobriu: vamos colocar um pedaço de pão para elas terem certeza que amanhã elas têm o que comer. E assim as crianças dormiram. Interessante isso, né? Interessante isso. Elas passaram fome, talvez podemos entender perfeitamente. Nós não passamos, irmãos. Deus tem sido tão bom para conosco. Em todas as coisas. O Senhor tem feito por nós muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Amém? Eu não sei se vocês testemunham isso, eu estou falando por mim. Deus tem feito muito mais.
excessivamente mais do que eu pedi, do que eu imaginei e infinitamente mais do que eu mereço. Deus tem feito isso. Então, por que não descansar no cuidado do Senhor? Por que não santificar o Senhor vivendo pela fé cada dia? Por que queremos descansar no excesso material e não na segurança que o nosso Deus nos dá? É por isso que nós não oramos. Nós não adoramos o Senhor dessa forma, as nossas orações são insípidas. É na provisão das nossas reais necessidades que o nosso Deus é glorificado. Nossa gratidão ao Senhor é maior quando vemos a sua mão generosa nos suprindo naquilo que realmente precisamos, como alimento, roupa, moradia, saúde, ou em algumas outras coisas que realmente são necessárias e que só Deus sabe, e só Ele pode suprir, mas Ele faz, porque Ele é bom. Receber somente a porção de cada dia enche o nosso coração de alegria ao ver a fidelidade de Deus. Faz tempo que você não se alegra na fidelidade de Deus, suprindo a sua necessidade em um momento de aperto? Talvez porque faz tempo que você não passa por um momento de aperto, está perdendo uma grande bênção. Está perdendo uma grande bênção. A bênção de ver o Senhor trazendo o livramento quando nós chegamos em um beco sem saída, em aquela circunstância que você diz, só Deus pode resolver. E Ele resolve. Se você não tem tido essa maravilhosa experiência de chegar em determinados momentos da sua vida, que você ora como Jonas, dizendo, Senhor, do fundo do abismo eu clamei a Ti, porque eu não tinha mais o que fazer, eu não tinha mais para quem recorrer. Eu clamei ao Senhor das profundezas da terra, e o Senhor ouviu a minha voz. É nesses momentos que nós glorificamos a Deus. Viver na necessidade é muito mais saudável para a nossa alma do que viver na bonança. Ter o pão de cada dia é muito melhor do que ter o pão de toda semana. Isso nos liga, nos faz dependente do Senhor. Como eu vou dar graças a Deus por uma nova camisa, se no meu guarda-roupa eu tenho dezenas delas que eu não uso, porque são muitas? No dia que alguém me der uma camisa, não tem muita graça. Eu já estou pensando para quem que eu vou dar, porque eu tenho tantas que eu nunca usei. Mas se eu tenho uma ou duas, no dia que alguém me dá uma camisa, eu digo, glória a Deus. Que bom, Senhor. Eu estava precisando de uma camisa. Como eu vou louvar ao Senhor por um par de sapato, se eu tenho sapatos mofando em casa, porque eu nem consigo usar? Tantos pares de sapato, ainda que eu fosse uma centopeia, eu não dava conta de usar, porque era sapato demais para 2 pés. Como eu vou louvar pelo feijão e arroz, se eu tenho dinheiro para comer em restaurantes caros? Feijão e arroz não tem graça, porque eu tenho muito e não consigo me alegrar na provisão do Senhor. Que devemos pedir ao Senhor que Ele faça, a fim de que o Seu nome seja glorificado. Devemos pedir a consumação, devemos pedir a provisão, devemos pedir o perdão. Perdoa-nos as nossas dívidas. Senhor, perdoe-nos. É bom sentir o alívio do perdão, mas não é só por isso, é que nós queremos que o Seu nome seja santificado quando nós sentirmos o alívio do Teu perdão. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Pedir o perdão do Senhor é uma forma clara de exaltá-lo, por causa da sua misericórdia demonstrada a nós na pessoa do seu Filho. Quando Deus, em sua graça, nos alcança e o Espírito Santo nos converte, todos os nossos pecados são perdoados por causa do sacrifício de Cristo. Todos, todos, sem exceção. Não fica nenhum para fazer um chá, como nós dizemos. Todos são perdoados.
Nossa terrível culpa é transferida para Cristo e nosso castigo é aplicado nele. Cristo morreu pelos nossos pecados. A justiça exigida por Deus para a nossa salvação, que nós jamais poderíamos alcançar, está muito além da nossa capacidade de obtê-la. Por isso, além de sofrer a pena do nosso pecado, Jesus, sendo Deus, transfere a nós a sua perfeita justiça. E assim nós não apenas ficamos livres do castigo do pecado, mas recebemos o crédito positivo da justiça do Senhor. E assim somos justificados nele. Por meio dele recebemos tudo que um pecador precisa para ser salvo eternamente. Por causa dele podemos dizer com alegria: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A salvação não se perde, sabemos disso, a Bíblia diz isso, mas a alegria da salvação, a alegria da comunhão com Deus e a paz de um salvo, isso se perde. Você pode ser um salvo e ter perdido a paz e a alegria da salvação. Isso acontece quando caímos em pecado, e essas quedas não são raras. Por isso precisamos constantemente confessar os nossos pecados, crendo que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ao longo da vida, todos os dias, mais de uma vez ao dia, precisamos exaltar a Deus por dependermos do seu perdão. Por isso Jesus nos ensina a santificar o nome de Deus pedindo: perdoa-nos as nossas dívidas. Faz-nos reconhecer a necessidade da tua misericórdia. Faz-nos reconhecer a necessidade de continuarmos sendo misericordiosos com aqueles que nos ofendem. Perdoa-nos, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Quando eu chego perante o Senhor para pedir o seu perdão, para santificar o seu nome pelo perdão, a minha petição só tem sentido porque eu já estou praticando esse perdão. Relembrando o que devemos pedir ao Senhor para que Ele faça o seu nome santificado, pedir a consumação, venha o teu reino, pedir a provisão, pão nosso de cada dia, pedir o perdão, perdoa-nos as nossas dívidas, pedir a santificação. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Ouvi uma história de uma criança que, uma vez a professora perguntou: o que é que você mais tem medo? Ela disse: é do malamém. Malamém, o que é isso? Deve ser um monstro, uma coisa muito estranha. Meu filho, o que é isso? Ela disse: é porque toda noite a minha mãe, quando vai dormir, ela diz para a gente orar e termina dizendo: livra-nos do malamém. A criança estava assustada com o malamém, devia ser. Mas não é o mal, amém. Ele está: livra-nos do mal, amém. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Para melhor compreensão do ensino de Jesus, é importante levar em conta que a palavra grega aqui, que aparece traduzida como tentação, tem o sentido de teste ou provação. É a mesma palavra. A Bíblia ensina que Deus mesmo usa as provações para nos fazer crescer na fé e na confiança nele. Na epístola de Tiago lemos: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A provação nos ajuda a crescer na fé. O salmista diz: foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. A dor da provação produz crescimento na vida dos filhos de Deus. Mas enquanto Deus usa, e aqui, irmãos, lembremos como Jesus nos ensina a orar. É importante essa oração, nesse pedido, não nos deixe cair em tentação. Enquanto Deus usa certas situações para nos testar, o maligno se aproveita das mesmas situações para nos tentar. Deus nos testa, Satanás nos tenta. E muitas vezes usando
a mesma situação. Jesus foi levado pelo Espírito Santo para ser testado. O diabo aproveitou a ocasião para tentar o Senhor. Jesus não caiu em tentação, mas nós podemos e temos caído muitas vezes. Por causa da nossa natureza pecaminosa, se não estivermos em comunhão com Deus, facilmente a provação pode se tornar em tentação, levando-nos a cair na armadilha do mal. Devemos pedir ao Pai Celeste que nos livre tanto da fraqueza da nossa carne, quanto das perigosas artimanhas do maligno, que, como diz o apóstolo Pedro, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Pedimos esse livramento para que o Pai seja santificado. Senhor, santificado seja o teu nome. Como? Não nos permitindo cair em tentação. Nós não queremos cair em tentação, nós não queremos pecar, porque, acima de tudo, queremos que o nome do Senhor seja santificado. Meus irmãos, se queremos desenvolver a nossa vida de oração, devemos primeiro desenvolver a nossa vida de adoração. Nós temos que primeiro adorar o Senhor e depois orarmos. Devemos viver em constante reconhecimento da grandeza, santidade e glória de Deus. Devemos viver rendidos aos seus pés, curvados ante a sua soberania, louvando-o por sua vontade. Querer orar sem adorar é hipocrisia. Se quero aprender a orar a Deus, primeiro devo aprender a viver para a glória de Deus. A oração tem como base a santificação da pessoa de Deus. Todos os demais pedidos devem ter como alvo a exaltação do Senhor, antes de qualquer benefício que possamos receber do Senhor. Pelo ensino de Jesus, portanto, a oração autêntica sempre prioriza as necessidades espirituais. Antes de qualquer coisa, oramos porque estamos interessados na glória de Deus, no reino de Deus, na vontade de Deus, no suprimento de Deus, no perdão de Deus e na santidade de Deus. Que o Senhor nos ajude a adorá-lo. Que o Senhor nos ensine a orar. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por sua palavra, pela lição preciosa desse texto. Que ela seja guardada no nosso coração, para que o nome do Senhor seja santificado na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.